Um bilionário disse: para continuar a não pagar nenhum imposto, os bilionários preferem derrubar a tal da democracia, impondo uma ditadura dos mais ricos, que tecnicamente seria uma plutocracia, é o regime que nós vivemos hoje no Brasil e praticamente no Ocidente. Veja, no ano passado, quando isso foi dito, deve ter alguns anos já, ele falou, o ano passado eles receberam um lucro de 300 bilhões, só de lucro, e pagaram zero de imposto. Quem disse isso foi o Paulo Guedes, quer dizer, um bilionário disse isso, hein? Não tenha dúvida de que o próprio ex-ministro do governo do Jairzinho deu sua forcinha para que isso continuasse sempre assim, né? E a neodireita, cuja caixa craniana revela um vácuo, né? Veja, hoje a neodireita, ou a direita brasileira, que a esquerda chama de extremo-direita, é a classe revolucionária. Ela defende isso daí. Na verdade, o direito do mais rico não pagar imposto algum é um direito sacrossanto, abençoado. E daí o pé rapado, que vende brigadeiro no semáforo, tem nojo da esquerda, né? Claro, ele se vê como futuro bilionário, né? Bom, hoje fazer aqui alguns comentários esparsos. Posso voltar a esse assunto dos mais ricos. Veja, a causa principal do ódio insano dos Estados Unidos ao Irã, veja, eles vêm boicotando, derrubando, prejudicando, matando, causando guerras coloridas, derrubaram o Ayatollah, depois colocaram o Shah, né, que deve estar tomando um chá essa hora, o Reza Pahlavi, parece que o filho mora nos Estados Unidos e está louco para ser o novo Shah. Shah deve ser alguma coisa parecida com Czar, né, que é parecida com Kaiser, né, que é parecida com César, é tudo a mesma coisa, né? Veja, a causa principal do ódio insano dos Estados Unidos ao Irã não tem nada a ver com o islamismo. Também não tem nada a ver com o regime dos ayatollahs. Também não tem nada a ver... bom, com arma nuclear tem um pouco a ver. Veja, tem a ver com a venda de petróleo em outras moedas. O Irã começou a vender petróleo lá atrás, hein? Em outras moedas, que não o dólar, né? Isso aí é impensável para o imperialismo. Veja, a questão da arma nuclear é importante, né? Por quê? Porque a arma nuclear, eles não querem de jeito nenhum que o Irã tenha, ou que qualquer um tenha, eles não querem que ninguém tenha, porque eles têm medo aí de uma escalada desenfreada e incontrolável por armas nucleares, a realidade que já está em curso, diga-se de passagem. Por quê? Porque os países se deram conta que se você não tem arma nuclear, você não tem nada, você não senta na mesa, você é um café com leite. Aí, a qualquer momento eles tomam o seu pirulito, tiram as suas calças, te dão tapas, fazem bullying, né? Como estão fazendo com o próprio Irã, né? Como fizeram com o Iraque, como fizeram com a Líbia, enfim. A questão da arma nuclear é importante porque daria soberania ao Irã, ou seja, os Estados Unidos não mais poderiam atacar o Irã, né, como vem fazendo. Vocês já viram os Estados Unidos atacar a Coreia do Norte? Ou atacar diretamente a China ou a Rússia? Não vai atacar, né? Daí o Ibrahim Traoré, é um grande líder atualmente, o Ibrahim Traoré, um indivíduo bem interessante, né? Aqui é um artigo do Anderson Henrique, né? Ele publicou lá no Facebook, ele falou, como alguém pode bombardear outro país e chamar isso de um ato de paz? Quer dizer, eu te dou uma tremenda de uma cacetada e falo, isso é em nome da paz. Veja, nesse mundo percebemos que é preciso ter bombas nucleares para ser respeitado. O Ibrahim Traoré que está falando. Em breve nós teremos nossas armas nucleares para a nossa autodefesa. O Ibrahim Traoré é presidente da Burkina Faso, né? África Oriental. Um comentarista que sempre desafeto meu lá no Facebook falou, ele está se referindo à Ucrânia, né? Veja, a Rússia não tinha nenhuma escolha diferente quando ela invadiu a Ucrânia. As bombas nucleares já tinham sido prometidas à Ucrânia.
A Rússia não queria que um país que sempre foi seu, que a Ucrânia sempre foi da Rússia, tivesse armas nucleares apontadas contra si. Você também não invadiria? Bom, eu invadiria, né? Foi citado aí um livro interessante que eu quero citar também para você, porque um dos nossos focos também é fazer indicações bibliográficas, né? Veja, é um artigo também do André Figueiredo. Ele está falando aí sobre o vaticanismo, né? O vaticanismo. Veja, o vaticanismo, aí ele cita vários autores ali, alguns eu já trouxe para o canal. Por exemplo, Léo Strauss, que é um dos papas, se não o papa criador do movimento neocon nos Estados Unidos, né? O Léo Strauss, inclusive, é interessante que o Samuel Huntington foi um discípulo do Léo Strauss, né? O Carl Schmitt, grande geopolítico aí, alemão, René Girard, Peter Thiel, bom, esse vocês conhecem, né? Esse é um dos papas da tecnologia aí, da IA, né? Dono da Palantir, que vigia todo mundo, por exemplo, deve estar agora me gravando, aí sei lá com qual finalidade. E outros indivíduos, né? Um deles é o Yoram Razoni, né? Veja, todos eles instrumentalizam as religiões, as tradições religiosas, para fins de reorganização civilizacional. E daí ele fez um notável artigo, fez uma costura, né? Ele faz um elo entre o Peter Thiel, que é o papa da tecnologia da IA e da vigilância facial, e o Alexander Dugin, né? E aí você tem vários expoentes, né? Por exemplo, o Carl Schmitt, né? Que formou um pensamento, digamos, antiliberal no século XX. Inclusive, o Carl Schmitt, ele foi lá um dos cabeções lá do Terceiro Reich, né? E tornou-se amigo do Léo Strauss, Terceiro Reich do nazismo, né? Ele é um dos teóricos nazistas, né? O Carl Schmitt, e também um notável geopolítico, né? Analista de geopolítica. Ele tornou-se amigo de Léo Strauss, que é o padrinho aí dos neocons, da direita americana, da direita filosófica americana. E aí foi o Carl Schmitt que criou aí a política como ou é teu amigo ou é teu inimigo, né? O cara não pode ser neutro, né? Então isso aí forma uma verdadeira seita, né? A gente vê, por exemplo, essa divisão que tem hoje, mas existem grandes pensadores aí e intelectuais por trás dessa divisão, né? O Dugin é notável porque ele aplicou várias dessas ideias, né? Inclusive recuperando aí a própria religião ortodoxa russa, a divisão política, né? Ele fez uma espécie de uma teologia política e multipolar, né? E daí o Razoni escreveu um livro bem interessante, né? Que eu já vou citar, né? Um outro indivíduo, que é o Girard, o René Girard, né? Ele diz o seguinte, que a sociedade ela funciona a partir de um desejo de imitação, né? E também essa coisa do sacrifício, né? Que está no âmbito da religião. Ele diz o seguinte, que o que move a sociedade e a cultura da sociedade é a violência. Ele fala isso, que a religião ela existe justamente para poder, digamos, justificar e canalizar essa violência, né? E o cristianismo é exatamente isso, é uma maneira de você aprender a lidar com a ideia de canalização da violência, né? Bom, então assim, o livro que ele indica aí, eu não vou dar mais vazão a essa análise aqui, porque ficaria muito técnica, né? Muito técnica, mas o livro, assim, eu pretendo baixá-lo lá no Scribd, né? Que chama A Virtude do Nacionalismo, de Yoram Razoni. Então eu indico esse livro aí também para os nossos seguidores, parece que o livro é muito bom, né? Vou falar um pouquinho do Trump aqui, Chega de tecnicalidades, né? O Trump sempre deixou escancarado, né, no seu modo sincericida, né, que caracteriza a direita e a extrema-direita, que o seu verdadeiro lance lá na Ucrânia sempre foram os minerais de terras raras, né, o neodímio, né, o lítio, o próprio petróleo, ele é um petroleiro, né? Trump é um neo-Bush, né, nos Estados Unidos. Bom, então ele falou grosso com os Zelensky, vocês lembram lá para o show de TV, lá na Casa Branca? Daí, então, a Rússia, que ontem fez um mega ataque lá com 577 drones, hoje a guerra é travada com drones, pessoal, é muito mais barato.
muito mais eficaz. Você não precisa passar anos treinando um piloto de caça. Aí um avião de caça custa caríssimo, tanques de guerra, todos acabam virando sucatas. Enfim, o negócio do drone é mais fácil, né? E mísseis, logicamente, e também a guerra eletrônica, né? Bom, mas a Rússia conquistou, veja, troops on the ground, hein? O maior depósito de lítio da Ucrânia. Isso aí foi um tapa na cara do trumpismo, né? Veja, a carta está com Putin, hein? Veja, o Putin é um indivíduo que ele é pragmático, ele respeita os Estados Unidos. Todo mundo teme os Estados Unidos, né? E as pessoas, digo, os povos, os líderes, não confiam mais nos Estados Unidos, né? Eles temem os Estados Unidos. Veja, mas o Putin não é tolo, ele não joga cartas fora, né? Quem joga cartas fora é o Trump, que vive blefando, né? Mas o Trump, ele sabe do poder supremacista, do poder distópico, né, dos Estados Unidos. E ele vai fazer seu lance. Veja, a questão é que o lance do Trump nunca é aquilo que ele está falando ou aquilo que nós estamos vendo, né? Pessoal, um outro artigo bem interessante também, hoje eu estou citando aqui o Anderson Henrique, hein? Veja, que ele fala sobre a quarta teoria política, e novamente do Alexander Dugin, né? Quando se fala sobre eurasianismo, geralmente se fala sobre Alexander Dugin, né? Daí que a Rússia, então, ela seria uma nova civilização, dentro daquele The Clash of Civilizations, do Samuel Huntington. A Rússia, então, ela traz uma ideia de hierarquia, de recuperação de um cristianismo ortodoxo, mais primitivo do que o que nós temos hoje, que é um meio progressista, né? Como um meio de se opor à hegemonia do liberalismo e do neoliberalismo que está centrado lá nos Estados Unidos. Daí que você teria aí o clash das civilizations, uma batalha de civilizações, inclusive dentro do âmbito da geopolítica, entre potências terrestres, que seria o eurasianismo, os povos das terras, né? E os povos dos mares, as potências marítimas, que é o próprio atlanticismo. Eu já fiz vídeos sobre esses fenômenos, né? Então, a quarta teoria política trata muito dessa questão, né? E remete, sobretudo, aos povos eurasianos, né? Veja, a ideia do eurasianismo é que você construiria uma civilização, processo que está em curso, com base na identidade daqueles povos, com o que eles se identificam ao longo de séculos e milênios, quais são os seus valores, as suas tradições. Pense, por exemplo, na cultura regional, né, de qualquer região, de qualquer localidade do mundo. As suas tradições são mantidas. Antigamente se chamava isso de folclore, né? Eu chamo isso de cultura local e regional, né? Essas tradições estão irmanadas, né? Por exemplo, há muitas vezes uma economia produtiva e criativa e artística. O trabalho tem um valor efetivo e uma tradição é mantida. Veja, é isso que pulsa na maioria dos povos do mundo. Essa foi a preocupação principal, por exemplo, do Darcy Ribeiro, quando ele escreveu O Povo Brasileiro. Qual é a cultura brasileira, né? É o rap americano ou é o baião nordestino, né? É a quadrilha francesa ou é o vaneirão gaúcho, né? É comer hambúrguer ou é comer feijoada? Vocês estão entendendo? Há um mundo por trás dessa questão da cultura. Então é preciso fazer um resgate da civilização, né? É aquilo com que a população que está mais ligada à terra se identifica, né? Daí então que isso é um retorno a um modo de vida natural, digamos, espiritual, sagrado. A religiosidade leva à integralidade do homem, né? E isso está ligado ao que? A alma popular. Então a quarta teoria política, ela não é simplesmente uma coisa russa, né? Ela faz uma proposta para os povos do mundo todo. Por quê? Porque o modo de ser do imperialismo sempre é brutal com relação à cultura regional, com a cultura dos povos. Eles vão lá arrebentando e matando, impondo que se fale inglês, impondo que se negocie em dólar, impondo que você seja uma democracia, impondo que você não tenha armas nucleares, impondo que tem que ser um cara deles governando o teu país, né?
Daí então a ideia lá do francês Alain Soral, a esquerda do trabalho, porque a esquerda está associada a trabalhismo, a direitos trabalhistas, a direitos sociais, saúde pública, educação pública, o trabalho como um valor produtivo e a direita dos valores, né? Porque a direita está mais preocupada com os valores, né? Os valores morais, a independência, a autonomia, a livre iniciativa, o empreendedorismo e tal. Então você tem que casar as duas coisas, né? E é na alma popular, ancestral, integral, apegada à terra, à família, aos laços da irmandade, à dignidade, à construção da sociedade pelo fator e a virtude do trabalho. Quer dizer, isso aí é a quarta teoria política do Alexander Dugin, né? Continuando, pessoal, saiu lá no Haaretz, um dos principais jornais de Israel. Veja, saiu lá em Israel, hein? Estrategicamente, a guerra de Israel contra o Irã foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Aliás, jamais haveria essa guerra sem a ajuda estratégica do Tio Sam, enviando armas, mísseis, fazendo bravatas, tendo toda a mídia sionista no seu bolso, falando a respeito enfim, do quão justa é essa guerra ridícula que eles fazem contra o Irã, lá no Oriente Médio. Mas veja, eu queria falar ainda um pouquinho sobre o Maidan, sobre a Ucrânia. Veja, voltando um pouquinho ao assunto da Ucrânia. Eu acompanho o conflito lá na Ucrânia praticamente desde o Maidan, né? A revolução colorida e paga e promovida pela CIA, lá em 2014. Aí vi de Vitória Nuland e outros personagens aí ligados ao Maidan. Veja, longe de defender o Volodymyr Zelensky, veja, eu não falo Vladimir, hein? Vladimir só o Putin, hein? Ou então o Vladimir Horowitz, na opinião. Veja, eu falo só Volodymyr Zelensky. Veja, longe de defender o Zelensky, personagem trágico e desagradável, hein? Veja, eu gostaria, no entanto, de apontar para o fato de que existiram dois Zelenskys. Dois. O primeiro foi aquele que se elegeu presidente, prometendo a paz e a harmonia com a mãe Rússia. Veja, ele parecia sincero, né? Ao buscar essa harmonia. O segundo Zelensky, que é o que nós temos, é o refém da OTAN, é o empregadinho de Washington, e que prevaleceu completamente sobre o primeiro Zelensky. Logo após a impossibilidade da paz, né? A impossibilidade se tornou absoluta, a saber, quando da visita de Boris Johnson, um dos principais agentes da tradicional geopolítica britânica em relação à Rússia. O que diz a geopolítica britânica em relação à Rússia? Destruir a Rússia e dividir a Rússia, custe o que custar, né? Essa é a doutrina geopolítica britânica em relação à Rússia. O segundo Zelensky, né, quer dizer, o empregadinho da OTAN, ele viu toda a sua família judia, ele é judeu, até primos de sexta geração ficarem sob as miras, né, dos sicários, né, dos matadores da OTAN, do Ocidente, hein? Desde que o segundo Zelensky dominou completamente o personagem, o Zelensky nunca mais pôde estar em nenhuma reunião com a Rússia, sem que a OTAN também estivesse presente. Veja, se não assistirmos às entrevistas de Vladimir Putin a Oliver Stone, eu assisti acho que 2 vezes, o ciclo todo, acho que são uns 10 vídeos, hein? Anos atrás, onde Putin relatou tudo o que estava para acontecer. São fantásticas essas entrevistas. Veja, você não tem como opinar nesse assunto. Você não tem como ter lado sem assistir essas entrevistas, né? Veja, a operação militar especial russa na Ucrânia é de cunho absolutamente existencial, né? Uma questão de sobrevivência, pura e simples. É inútil lembrar que o vulgo não sabe nada sobre o conflito e não quer saber, pois a mente do vulgo, pitorescamente chamado de chapéu de alumínio, sua mente não funciona por lógica e ciência, né? Mas por emoções e fantasias longamente inculcadas em suas sinapses, né? Sinapses essas que já estão degradadas pela falta de uso, né? Veja, voltar a falar o assunto dos mais ricos, lá do início do nosso vídeo, hein? Uma estatística foi mencionada aí,
disse que o 1% mais rico do mundo acumula mais de 40 trilhões de dólares. Quer dizer, 1% das pessoas detém a posse, o domínio, a propriedade de 40 trilhões de dólares. Isso desde 2015, portanto deve ser mais do que isso. Isso veio de um relatório aí de um órgão chamado Oxfam, que lançou um documento aí chamado Do Lucro Privado ao Poder Público, financiando o desenvolvimento e não a oligarquia, né? Porque o governo dos mais ricos é uma oligarquia e é uma plutocracia. Veja, um documento aí de 2000, foi lançado também em 2025, agora recentemente, na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento na cidade de Sevilha, na Espanha. Veja, esse valor aí, 44 trilhões de dólares, seria suficiente para erradicar a pobreza mundial 22 vezes. Isso com base na linha de pobreza emitida aí pelo Banco Mundial. O que é estar na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza? É viver com menos de 8 dólares por dia. Né? 8 dólares por dia? Parece que para o Brasil até que isso não é tão ruim, hein? Dá uns 50 aí por dia. Dá uns 50. Bom, na prática você vai viver com menos de R$1.000 por mês, né? No máximo R$1.500 por mês. O relatório aí da Oxfam destaca que a riqueza está concentrada em 77 milhões de pessoas. Veja, isso daí é uma fração, hein, de uma população de 7 bilhões de seres humanos. Veja, dentro desses 77 milhões de pessoas, você tem os maiores bilionários, alguns trilionários, os maiores bilionários, que são uns 3 ou 4 mil bilionários, milionários, aí você já tem dezenas de milhares de pessoas, e indivíduos que têm uma renda anual acima de 310 mil dólares por ano, que dá 24, dá mais de 10 mil dólares por mês, né? É uma bela de uma grana, você ganha 50 mil reais por mês, tá bom, né? E que detém entre 45 e 50% da riqueza global, está na mão dessas pessoas. A riqueza global, então, foi estimada em 556 trilhões de dólares em 2023. No entanto, metade da população do mundo vive na pobreza, vive com R$1.000 por mês, até 1.000, ou no máximo até 1.500. Veja, e metade da população do mundo possui 2% da riqueza do mundo, dá 13 trilhões de dólares. Então, assim, você tem aí um sistema tributário que só taxa o mais pobre, né? Que também prioriza aí, na verdade, assim, nós não temos um sistema tributário que vai taxar o mais rico, né? Daí, então, que a riqueza privada ela só cresce no mundo. Enquanto que a riqueza pública, por exemplo, o patrimônio dos governos, aumenta cada vez menos. Ou seja, você tem um desequilíbrio estrutural. Os governos ficam inchados, né, e praticando aí no limite as políticas sociais e públicas. Enquanto isso, a classe privada vai se apossando do próprio Estado e vai tornando refém, né? Então você tem uma oligarquia também fiscal. Por quê? Porque o sistema tributário só favorece os super ricos, né, e perpetua a concentração de renda. No Brasil é ainda mais grave, né? 0,01% da população tem 30% do dinheiro do Brasil inteiro, né? E você tem, veja, desigualdade e pobreza é a mesma coisa, são sinônimos, né? Você tem a desigualdade racial também, o problema aí das disparidades de salários entre gêneros, entre homem e mulher, enfim, são vários problemas, né? Mas assim, pensando exclusivamente sobre a questão dos super ricos, né? Na verdade, você teria que taxar os super ricos e não taxar mais os pobres. É isso que precisaria fazer. E seria o fim dos paraísos fiscais. Claro, isso é um mundo utópico, né? Que o super rico vai taxar a si mesmo, né? Veja, ele está no poder. Ele detém o controle monetário, financeiro, do dinheiro. Ele vai taxar a si mesmo? E aí você, com essa taxação, você conseguiria implementar de uma maneira muito mais eficaz e disseminada as políticas públicas em saúde, educação, energia limpa, né? Então, assim, no Brasil, 85% da população apoia aumentar impostos sobre os mais ricos para financiar os serviços públicos. Então, é isso que estão discutindo lá em Sevilha, né? E tem 190 países lá, incluindo o Brasil. O Brasil, então, o governo do Lula aí está propondo taxar os super ricos.
Mas na prática eles só taxam os mais pobres, os pobretões, a classe média alta. Nunca, jamais os ricos e os super ricos proporão taxar a si mesmos, né? Pessoal, e o Steve Bannon, mudando de assunto, o Steve Bannon, estrategista e nacionalista estadunidense, fortemente ligado à ascensão de Trump, ele disse que Israel foi salvo pelo cessar-fogo. O Steve Bannon, hein? Que era tido como um amigo do Olavo de Carvalho, né? A rataiada sionista agora só fala em matar Khamenei, só falam isso. Outros faladores dizem que os acordos de Abraão vão trazer a paz à região. Veja, não vão ser os acordos de Abraão que vão trazer a paz da região. Eu acho que justamente vão trazer mais guerra à região, os acordos de Abraão. Veja, enquanto esta porca mitologia inventada e da antiguidade for citada, não há paz nenhuma. O sionismo está para o século XXI como o nazismo esteve para o século XX. Então, assim, Steve Bannon, e sempre se fala sobre o Steve Bannon, né? Bom, acho que estamos aqui com 26 minutos. Veja, ainda fiz um artigo aqui, porque eu ando lendo muito e ouvindo muito Spinoza, né? Veja, então eu fiz um post assim que chocou alguns dos meus seguidores. Falei, o comunismo veio de Jesus Cristo. Veja, a comunidade cristã primitiva compartilhava tudo e se auxiliava em todos os aspectos, aceitando as diferenças e exercendo ativamente o amor ao próximo. Para mim, isso é a base do ensinamento de Jesus Cristo. Mas veja, quando eu falo comunismo, eu estou falando aqui de um comunismo espiritual, né, que não tem relação com a revolução ou com a implantação de um regime comunista imposto à força no mundo. Né. Que o comunismo tenha se tornado, no século XX, um negócio materialista, revolucionário, ateu, veja, isso é compreensível neste mundo de trevas e ignorância, né? Nós vivemos num buraco negro, né? Veja, ninguém deturpou mais o legado de Jesus Cristo do que o Paulo de Tarso, né? O São Paulo aqui da nossa cidade, né? Cidade de São Paulo. Ao pretender criar, e criou mesmo, Paulo criou um mito teológico para o Império Romano. Veja, eu acho que isso jamais foi a intenção do amoroso judeu palestino, criar um império, uma nova religião. Acho que o ensinamento dele não é isso, né? Celso Amorim, né, o nosso eterno chanceler, aliás, ele está mais tempo na representação pública, nas relações públicas internacionais, na diplomacia brasileira, do que o Barão do Rio Branco, né, que é o top dos tops das galáxias, né? E o Celso Amorim disse, a ordem mundial acabou. Que bom, né? É importante que a mentira acabou, né? Hoje eles são muito mais explícitos, né? Eles não ficam mais dizendo, nós vamos implantar a democracia, então não acabou, não, nós queremos o seu mineral aí, entrega para nós, porque senão a gente vai te pegar. Bom, pessoal, estamos aqui com 28 minutos, fizemos aqui mais um vídeo para o canal, e a Rússia conquista, para terminar o vídeo, veja, a Rússia então conquistou o maior depósito de lítio, ouro branco, vital no mundo das baterias, lá no Donbass. Né? Uma vitória geoeconômica acachapante, e Bruxelas virou bruxa. Né? Bom, acho que então está de bom tamanho, vamos ficando por aqui. Obrigado pela tua presença aqui no nosso canal. Chegando até aqui, dá um like aí no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Traga um seguidor para o canal. Se você gostou do conteúdo do vídeo, replique lá nas suas redes. Canal da mídia independente, da mídia alternativa, canal de livre expressão e livre comunicação. Maiores detalhes aí na descrição do vídeo. Esse vídeo ele é sempre colocado no Facebook, no X e no Telegram. Né? E também fica aqui no próprio YouTube para os nossos seguidores. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Conto com você, conto com seus comentários aí. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.